Oi, Yausha. Oi, Yau. Oi, Yausha. Oi, Yau. Oi, Yausha. Oi, Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, como é bom estar na Tua presença com os meus irmãos. Somos gratos porque tem nos abençoado em todos os dias, nos concedendo um alimento físico e espiritual. Sim, Pai. Pai, somos gratos a Ti porque a Tua palavra, Pai, tem sido clara à nossa mente, porque sabemos e entendemos que somos filhos. Sim, Papai. Como é maravilhoso, Pai. Como é maravilhoso poder Te chamar de Papai. Sim. Enquanto muitos rejeitam, Pai, nós abraçamos, porque sabemos quem somos. Sim, papai. Oh, Papai, abençoe os nossos irmãozinhos, as pedrinhas preciosas, Sim, papai. que estão, Pai, espalhadas, que ainda não foram encontradas. Pai, conduza ela, Pai, ao manancial de águas puras, tranquilas, águas cristalinas. Conduza elas, Papai. Que possamos ser instrumento, ó Pai, para poder ajudar essas pedrinhas a serem lapidadas. Sim, Papai. Sim, papai. Oh, Papai, nós não temos palavras para expressar tamanha gratidão que temos, ó Pai, pela mensagem de cada dia, Sim, Papai. pelo Teu Sim, Filho papai. enviado, levantado no tempo oportuno, e sendo esse revelado em nosso meio, Papai. Sim, Papai. Como é maravilhoso, Papai, poder enxergar a Tua palavra hoje com um pensamento do céu. Como é bom, Papai, como é bom. Porque nisso, Pai, nos traz mais temor. Nisso, Pai, nós temos mais confiança. Nisso, Pai, passamos a entender e a crer muito mais do que antes, ó Pai. Sim, Papai. Papai, abençoe os irmãos que não puderam estar aqui presentes. Sim. Abençoe os irmãos que estão trabalhando, os irmãos que estão em casa, ó Pai. Pai, abençoe cada um dos nossos irmãozinhos, Sim. mesmo longe, ó Pai. Que a Tua mensagem venha alcançar cada um desses irmãos. Abençoe também, eu te peço, em nome de Yausha, os nossos familiares. Sim, Pai, Papai. que a nossa casa, ó Pai, venha ter também um compartilhamento do nosso espírito. Sim, Que o nosso Sim, espírito papai. seja também compartilhado com eles. Sim, Eu te papai. peço, ó Pai, Papai. se essa também for a Tua vontade. Sim, Papai, nessa noite eu coloco essa ministração hoje. Que a Tua voz seja audível aos nossos ouvidos. Sim, Que Papai. possamos ouvir a Ti falando, não nós. Sim, Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Amados irmãos, hoje dia 19 de 11 de 2021. Gratidão, Papai, né? Hoje está fresquinho, né? Hoje tá. Tá muito bom. Tá ótimo. É que tá fechado. Eu tá tomando chá, tomando café. É. Gratidão, né, irmãos? Gratidão. E é uma honra, irmãos. É uma honra a gente estar aqui reunidos, não é? Muita. Verdade. É uma honra pra nós. É É uma honra e uma alegria. Tem irmãos que me mandam mensagem assim, emocionados, sabe? Porque não pode estar aqui. Estão longe. Estão longe, entendeu? E alguns querem até largar as coisas lá para vir morar aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente. Aí você vê, irmãos, como que nós somos privilegiados. Sim. Vocês estão entendendo?
como que nós somos privilegiados pela palavra do papai, de, desde tempos antigos, ter nos conduzido para perto. Por quê? Porque Yahweh já conhecia os nossos corações bem antes de nós sermos gerados por Yahweh. Isso que é tremendo, quando a palavra fala que ele conta até os fios do nosso cabelo, né? Verdade. Ele sabe quantos tem. Por que ele fala quantos fios ele sabe que tem? Porque ele conta a raiz da sua descendência desde tempos antigos. Entendeu? E é tão maravilhoso isso, tão maravilhoso. Nós vamos abram lá em Gênesis. Eu quero mostrar algo para os irmãos, um detalhe. A maioria das minhas ministrações fala de Gênesis, né, irmãos? É. Eu gosto de Gênesis, né? O irmão gosta de Gênesis, o irmão gosta de Apocalipse. É. O Arthur ama Apocalipse. É verdade. Nós também amamos, né? É, nós amamos as Mas, escrituras. eu vou te falar por que o irmão ama Apocalipse. Por causa de Apocalipse 1. É dele, né? Quem está escrito Apocalipse 1? O anjo enviado, né? É o o Yahweh anjo. concedeu a Yahshua Mashiach, e Yahshua Mashiach enviou o seu anjo para falar com o Yohana, entendeu? Uhum. Aí você entende por que ele gosta de Apocalipse. Vamos abrir aqui Gênesis 1. Deixa eu só marcar esse texto aqui. Gênesis 1. Eu fiquei muito impactado, sabe, irmãos, com a mensagem de quarta-feira. Foi uma mensagem assim que você fala assim: nós estamos, né, na condição de filhos, e você vê ali assim, falando assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e meu cálice transborda. Esse entendimento tão maravilhoso, porque está sendo preparado isso. Entendeu? Está sendo preparado. Quando a gente pega aqui Gênesis 1, eu quero falar da criação, sabe? Os filhos de Yahshua. Inicialmente, só para a gente ter um raciocínio. Olha só para vocês verem que tremendo. Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Vou pegar aqui Gênesis 1, 16 inicialmente. Melhor dizendo, Gênesis 1, 14. 1, 14. Diz assim, ó: E ao disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e anos. Aí irmãos falam assim: não tem que comemorar aniversário, não tem que contar essas coisas, não. Sendo que aqui já falou assim, ó, foi feito como sinal para você entender os dias das festas. E aqui, ó. E as festas Ó, também. tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Está falando das festas. Porque aí, Yahweh canta as festas. E aí também remete para as 3 festas, né? Exatamente. Quais festas? As 3 festas, as 3 idas de Yoxalã. Tá. Anualmente, né? Anualmente. Aí você vê, ó, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim fez. E ao fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro com o poder do dia, o pequeno luzeiro como o poder da noite, e as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Agora os irmãos entendem que a gente sabe que aqui está falando de Yahshua, de Mical e das estrelas, que é filhos de Yahshua, né?
Fala filhos de Yahshua no geral, porque Mical também tem filhos, né? Mas, quando a gente entende isso agora, você entende por que nós somos a luz do Mundo. Por que fala no mundo? Porque nós estamos no mundo hoje. E como luz, nós somos luz no meio de um mundo de trevas. Quando essa luz sair, vai ficar só trevas. Aí é o momento que Satanás desce para a terra. Aí ele vai descer porque ele quer? Não. Ele vai descer porque ele vai ser lançado para a terra, né? Aí a gente fala. Ele e os seus exércitos das regiões celestiais. Exatamente. Aí versículo 16. Yahweh fez os dois luzeiros maiores. O grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite, as estrelas. Yahweh os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Yahweh viu que isso era bom. Houve uma tarde, uma manhã, um quarto dia. Agora vamos lá no versículo 26. Yahweh disse: façamos, ele está no plural, tá vendo? Façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança. Pronto, para aí. Ele falou assim, ó. Façamos o homem a nossa imagem. Ele está falando de um homem. Aparentemente, não é? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí continua. E que eles... Uai, não era um. Agora já são mais. E que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Yahweh criou o homem à sua imagem. A imagem de Yahweh o criou. Homem e mulher, ele o criou. O que eu quero só falar para os irmãos? Porque quando Yahweh fez o céu e fez a terra, os 144 mil é o exército constituído já lá em cima. É o exército inicial. Os filhos iniciais. Os 144 mil. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Lembrando que é feito primeiro gerado Yahshua, que sai de Yahweh. De Yahshua sai quantos filhos, irmão? 10 filhos. 10 filhos. Aí aquela você entende. Que eles dominem. Os filhos de Yahshua dominem. Porque nesse momento é criado todos os 10 filhos. Através de Yahshua. Quando é criado Adão, é criado Adão e da costela dele sai Eva. Aí agora a gente entende. Da costela dele saem os filhos. Por isso o peitoral sacerdotal, o efode no peito. Bem no posicionamento da costela, do peito. Ali naquele momento está sendo criado todos os poderes celestiais. Todos os poderes celestiais. Por isso que foi dado o poder para governar a noite, o dia e a noite. Porque as coisas celestiais remetem, as coisas terrenas remetem às coisas celestiais. Mas as coisas celestiais elas vêm antes das terrenas. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala o quê? 15:40. Ele fala que na terra, né, primeiro veio quem? Na terra. Adão terreno. Para a terra. Aí depois vem os seres celestiais. Para a terra. Mas na criação, primeiro foi feito os seres celestiais. Eles governam sobre todas as coisas. Os seres e os seus poderes. Isso. E é esse ciúmes. É esse o ciúmes dos querubins e dos irmãos de Yahshua. Os irmãos de Mical. Yahshua e Mical. Esse é o ciúmes. Vou falar, daqui a pouco nós vamos entender por que o ciúmes. Porque Mical foi um filho muito bem aceito, sabe, irmão? Bem obediente, né? Nós vamos ver isso. Então, quando é feito os seres celestiais, o exército é constituído de 144 mil antes de tudo. Irmão, Oi. tá olhando aqui, o corpo humano tem 12 pares de costela.
Irmão, aí você tinha que falar com o Arthur. Ele é médico, eu não sei. Não representando as pedras. Mas você leu ele? É isso mesmo. É isso mesmo, é 12? É isso mesmo. Não sabia. É isso mesmo. Quer dizer, eu acho que eu sabia, mas não recordava. Eu sei, é tremendo, né, irmãos? Confirmando o que você falou. Confirmando, e as 12 pés. Por quê? Sai de Alcha, né, desse posicionamento. Porque a gente entendeu que no reino celestial, quem gera? No reino celestial, quem que gera? O homem. Mas as coisas terrenas são semelhantes às coisas celestiais. Não é? Só que o homem terreno, ele não tem um corpo celestial. Ele necessita ter ali uma fecundação entre os animais, para que se gere um outro ser. Mas sai de ambos, o gene masculino e o gene feminino. Vocês estão entendendo? Só que as coisas celestiais, elas são muito superiores, porque não depende disso. Sai de um homem a os filhos. Os 144 mil, eles são gerados dessa forma, através do Espírito. É que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui, porque esse aqui eu ruminei muito estudo de quarta-feira, e quando o irmão Shaul trouxe o entendimento ali dos 4 filhos de Alcha, não sei se vocês ouviram o áudio. Os 4 filhos de Alcha, ali eu fiquei pensativo demais da conta. Porque o pai trouxe para ele uma clareza assim maravilhosa. E hoje a gente vai ver que essa condição de ser filho, ela é tão esplêndida, ela é tão maravilhosa, ela é tão essencial, que também recobra muito de nós. A ponto de falar assim: se você menosprezou então as águas cristalinas, em outras palavras, o seu próprio pai, então você também não tem chance. Você já vai ser condenado. Entendeu? Só que a gente tem a condição que a gente viu que é maravilhoso do filho pródigo. E agora eu quero saber para os irmãos, se os irmãos entenderam. Eu quero perguntar aos irmãos, em geral. Os irmãos entenderam a questão do filho pródigo? Eu quero saber se os irmãos entenderam. Só estou ouvindo barulho daqui. Não posso separar, não? Pode. Eu entendi. Eu não entendi foi no início da reunião, depois que eu não teve a pergunta. Aí foi separar isso tudo. Porque eu preciso me esclarecer, porque tem coisas que eu fico perdida, eu fico perdida nas outras também. O início da reunião agora você está falando? Você teve a pergunta, né? A primeira parte eu entendo, pessoal. Né? Pode falar. Eu tenho que me esclarecer agora. Pode falar. Esse aqui, ó, 14, tá vendo? Em Gênesis. 14, entendi. Aí, vai pra cá, 26, foi? 26. Foi no 26 que ele fez a pergunta e deixou o assunto do 14. Aí eu não entendi. Ah, tá, você não entendeu. Então, eu podia colocar em ordem essa explicação para eu ter melhor entendimento. Entendi. Ela tá bem em ordem, né? Ela tá bem em ordem. Lembra do seguinte, lembra que, ó, o versículo 14, ó. E ao disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Deixa eu te perguntar, irmã Maria. No reino celestial, tem dia e tem noite? Como é que entendi essa parte? Não, então. A parte que ele falou, aí ele falou do peitoral, das pedras, né? Aí foi aí que entrou essa parte, foi que... Então deixa eu voltar lá para mim recapitular um assunto para a irmã entender. Daí pra cá que eu quero... Então, o reino celestial tem noite e dia? Então, tá. Quando fala aí, ó, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas, para os dias e os anos, que os luzeiros do firmamento dos céus para iluminar a noite, e assim ela fez os 2 maiores luzeiros. O grande luzeiro com poder, e o menor também com poder. Você entendeu? Então tá. Então você está entendendo que está sendo criado primeiro as coisas celestiais. Entendeu? Aí, quando ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança,
Quem que está sendo criado? Adão, Adão terreno ou Adão celestial? Adão celestial. Ah, é Depois isso. de da Eva. Aí depois Adão terreno. Agora a parte que eu não entendi foi a parte peitoral, que aí ele acabou. Aí ele falou, estou com a pedra. Essa parte eu não entendi. Porque o que acontece? O que acontece? Eva saiu de onde? De Adão. Da costela. Por que ela saiu da costela? Tenta raciocinar. É carne. Não. Porque ele poderia ter tirado da coxa, poderia ter tirado de outro membro, já que é Ial fazendo. Por que ele tirou logo da costela? Agora me explica. É esse que é o maravilhoso. Lembra do peitoral? O peitoral tem quantas pedras no efode? Deixa eu responder. Você está me perguntando ou você está afirmando? Não sei, todo me lembrei do Monteiro falando da costela aqui, eu não lembrei. Então, às vezes a irmã não está entendendo, é porque ainda não compreendeu o assunto. O sumo sacerdote carregava as 12 tribos no ombro. Lembra disso? 2 pedras ônix e no peitoral. No ombro tinha quantas tribos? Eu cortei, não estou sabendo responder, perdão. Eu estou falando mais. Então, tinha quantas tribos nos ombros? 12. 6 de um lado, 6 do outro. São as pedras ônix. Mas são coisas que é tranquilo de gravar. Porque você lembra da chave de Davi nos ombros. Isaías 9, né? Que fala, Isaías 9, que fala o quê? Ele será o quê? Chamado de maravilhoso, conselheiro e ao forte. Lembra disso? E estará sobre os seus ombros. Isaías 22, será posto sobre os seus ombros. Quem está falando nada mais, nada menos que ele é sumo sacerdote. Tá. Aqui tem 12. Quantas pedras tem no peitoral? 12. Tem quantas pedras? 12. Aí o irmão, ele pegou na internet que o corpo humano, ele tem 12 costelas. 12 pares. Entendeu? 12 pares? Eu pensei. É 12 de um lado, 12 do outro. É isso? 12 pares, fala, né? O irmão Arthur não está aqui, eu não sou mestre. Eu não sei se é 12 aqui, 24. Então leia direito no negócio. 12 pares. Entendeu? Então, ó, tem 12 costelas. Representando, carrega antiga e nova aliança nos ombros, no peito. Sai dele, porque é a imagem dele. Entendeu? Aí qual Adão? Celestial. É aí que é. É aí. Ele é uma das 12 pares. 12 aqui, 12 aqui. 12 aqui, 12 aqui. A irmã Edna perguntou, deixa eu ver quem mais perguntou. Adão celestial é quem? Mical. Não. Adão celestial é Mical. Porque Yahshua, ele é criador. Como que o criador pode se comparar à criatura? Colocando ambos no mesmo posicionamento. Adão, ele é formado do pó da terra, Adão terreno. E o Adão celeste, ele é formado de Yahshua. Isso é das denominações, né? Nós também, na denominação, nós também pensávamos que era, né, Yahshua, né? Nós pensávamos. Ele trazer a salvação, ele veio, né? Por um homem veio a morte e por outro veio a vida. E aí? E quem que é o anjo da vida? Então, aí é aí que é a questão. Quando Yahshua morreu no madeiro, ele ressuscitou sozinho ou alguém ressuscitou ele? Não, foi o anjo que ressuscitou ele. Ela está pegando o evangelho anásimo. Não, mas ele mandou. Ele mandou o anjozinho, mas quem mandou foi Yahweh.
Mandou o anjo vir. Mas Deu quem ordem. que sopra o fôlego de vida em Alcha? Pô, aí, sei tudo ali, que é Ial. Pois é. O sopro de vida. Pois é. O sopro de vida, ele vem de Ial. É. Tudo vem de Ial. Ial. Só que você tem que entender o seguinte: Ial habita numa luz inacessível onde homem nenhum viu. Não vê. Então quando fala assim que ele sopra através de alguém. Ele manda, né? Ele dá ordem. Ele ordena. Ordem é isso. Ele ordena. Então a Ele- gente tem. Não tem o anjo da vida? Não tem o anjo da morte? Tem. Qual que é o contraponto? O anjo da? Ordem da vida. O anjo da vida. Só que esses dois são seres que foram criados por Ialcha. Ai, que diabo. Ué. O anjo da vida é o filho de Ialcha. O anjo da morte é um querubim. Eu sei, todas essas coisas. Agora entenda uma coisa. Agora entenda uma coisa. É porque que acontece? Tem que pegar os áudios, tem que ouvir os áudios. Se a irmã não acompanhar os áudios, a irmã vai pegar o raciocínio. Tem que ouvir os áudios. Eu vou pegar a tarde. Pede a filha para te ajudar mais. Aí vai pegar os áudios, tem que Porque o confundir. celular aparece na internet, não sei como é. Eu não consigo pegar. Depois de 11 horas. Olha que até a gente eu ouvi aqui, né? Porque a hora que tem seco, né? Silêncio. Tem que ouvir. Aí o que acontece? Vamos pegar aqui o entendimento, quando a gente perdeu o foco. Por quê? Lembrar, irmã, nas denominações nós entendíamos que o anjo Miguel era Ialcha. Entendeu? Aquele que apareceu para Josué. Aquele que apareceu para Josué. Nome do Senhor, né? Não, é Senhor. Palavra. Não. Você aprendeu assim. Olha só, o anjo de Ial. Agora, Hoje não em fala dia. assim, né, irmão? Ele falava assim. Ele falava antes do Senhor, não é? Mas isso aí não. É porque lá, irmã, eles não adoram o mesmo que a gente. Nós servimos a Baal e não sabia. Mas nós estávamos separados pelo Pai, porque de onde nós viemos é diferente de onde os filhos de Adão vieram. É difícil entender, não é? Eu sei que é. Tudo mudado, né? Está tudo mudando tudo. Não está mudando. É porque a irmã não está ouvindo os áudios. Porque tem uma sequência do estudo. Que são mais de 200 áudios que a gente já tem. Porque na verdade agora que nós sabemos da clareza. Agora que a clareza está chegando do Espírito. Porque quando você pega aqui, vou te mostrar. Eu quero ajudar a irmã. E também serve para muitos irmãos que às vezes ficam pensando assim, será? Por quê? Né? Porque eu aprendi assim. Eu vou mostrar aqui para a irmã. Uma coisa que estudou desde pequeno, isso, né? Vou mostrar aqui para a irmã. Os avós da gente, tudo foi nessa. Sabe o que viu lá? Tá vendo, Bia? Aqui foi na beira. Meu pai, sexta-feira é tenso. Nossa. Mas ela passou em bolo, não? Acho que tem que mudar esse leão de outro lugar. Sei lá. Apocalipse 1, irmã. Apocalipse 1, irmã. Diz assim, ó. Peraí. Apocalipse 1. Abre aí na sua Bíblia. Abre aí na sua Bíblia. Apocalipse 1. A irmã sabe, quem que apareceu para Moisés na sarça? Foi Ial ou foi um anjo de Ial? O anjo, né? Foi um anjo. Eu sei. Exatamente. Então ali não é Ial. Quem que apareceu? Quem Jacó lutou com Ial e lutou com o anjo? Fala o anjo, né? Não, a palavra mostra que é o anjo. Mas Jacó fala assim, eu vi Ial face a face. Ele viu Ial ou ele viu o anjo? Ele não via, né? Exato. Mas por que ele fala que ele viu Ial? Eu acho que a fé dele, eu acredito assim, estava uma fé tão pura, que estava lutando pelo ele, achava que era Ial. Não, Ele sabia viu? que ele não era Ial. Ele sabia que não era. A condição é que ele sabia que aquele que é enviado por Ial fala por Ial. Curial. E por isso é considerado como se fosse Ial falando. Como se fosse Ial agente. Se torna personificação. Entendeu? É tanto que ele mudou o nome dele, né? E lembrando que, quantas faces que tem Ial? Ial tem 2 faces. Por isso que nós temos 2 faces. A sua face direita e a sua face esquerda. A sua face direita.
Uma face O que direita. significa? As faces são aqueles que falam por Ial, Ah, sim, os mensageiros. os mensageiros. Só que só tem duas faces. Só tem duas faces. Um é Yalcha. E o outro que foi levantado é Mical. Isso no reino celestial. E esse é o ciúme de Satanás, esse é o ciúme dos irmãos celestial. Porque nós não estamos falando, irmão, de coisas terrenas. Porque se eu falar com você de coisas terrenas, eu vou ter que tratar as coisas como tudo sendo terreno. E isso que o apóstolo Saúl falou. Mas eu quero apresentar para vocês algo celestial. Porque falamos de coisas celestiais. Entendeu? Então quando a gente pega Apocalipse 1, tá aí? Aí Apocalipse 1, ó, revelação de Yahshua Mashiach. Tá vendo? E Yahweh lhe concedeu para que mostrasse a seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais, por meio do seu anjo enviado. Viu que é um anjo que foi enviado? Esse anjo, ele fala por Yahweh. E a aparência também deve ser a mesma coisa, né? Exatamente. Igual o João falou, não estava vendo uma aparência de alça. Exatamente. Só que ele estava vendo Yahshua. Ele estava vendo, era o anjo de Yahshua. Que é a mesma aparência. Está falando que é o anjo mesmo. Porque ele não pode ver Yahshua, irmão. Ele não pode ver Yahweh, irmão. Porque Yahweh, tanto Yahweh como Yahweh Filho, está habitando na luz inacessível. Você está entendendo, irmão? Eu sei. De algo eu sei desde pequeno. Então, está habitando na luz. Humano nenhum pode ver. Exato. Então a irmã agora está entendendo que quem fala na mensagem, na maioria das vezes, é um anjo de Yahweh. Entendeu? É isso que tem que ficar claro para a irmã. A irmã pega os áudios, vai compreendendo melhor. Porque o entendimento ele é construído assim, irmão. Gradativamente. Você vê que a gente se reúne 3 vezes na semana. Ó, quarta, sexta, alguns sábados com o Bruno, que é o irmão Bruno lá, e domingo. Domingo e ainda alguns domingos. Ainda depois... tem. E domingo ainda tem Congonhas, verdade. Que são 2 reuniões no domingo, Congonhas. Aí tem live domingo, que é pela internet. Aí tem vídeo, ensino de Yahshua, que já tem mais de 70 vídeos. Já. 78 vídeos. 78 vídeos, né? E Evangelho de áudio que eles vão ficar alimentando. Mais de 200 áudios. Tá vendo como é que é o tempo foi passando? Nesse período todo que a gente está reunindo aqui na casa da irmã, irmã, o entendimento é só. Mas o que acontece? Tem um resumão. O que acontece? Eu percebo que muitos, não só irmãos, mas muitos irmãos têm dificuldade com a internet. Entendeu? Acessar o Telegram e tudo mais. Mas não, eu sei acessar, mas só que eu não estou pegando. Está aparecendo. Não sei se é por causa da internet, da hora que eu vou ver também. Aí o seu neto vai te ajudar. Aí a irmã tem que parar e ouvir. Todos os dias tem que alimentar do áudio ali do que está sendo ministrado. Porque antigamente, quando a gente estava nas denominações, né? Você não tinha. Espera aí, irmãos. Quando a gente estava nas denominações, a gente ouvia a ministração do pastor ali, né? Aí você anotava alguma coisinha ali, beleza. Aí você chegava em casa, o que você fazia? Vamos ler a Bíblia. Aonde abria, você lia. Aonde abria, você lia. Essa era a maioria dos membros fazia a mesma coisa. Porque assim, eu quero ler a Bíblia. Às vezes nem porque queria, às vezes era porque falava assim, eu tenho que ler. Uma obrigação. Aí, ou então falava assim, hoje, esse ano, eu vou ler a Bíblia toda. Aí pegava lá. Eu conheço pessoas que leram a Bíblia toda 15 vezes. Não sabe nada. Aí, e o que você entendeu? É um livro muito complexo de entendimento. Porque não é para... Eu já li 2 vezes. Você pode ler 10, 100, 30. Entendeu? Eu falo para os irmãos. Eu nunca li a Bíblia toda. Eu nunca consegui. Eu parava e não entendia. Eu parava e no outro livro não entendia. Mas eu já li livros completos. A maioria dos livros aqui eu já li eles completos. Mas falar, eu li a Bíblia toda, eu nunca li.
Eu nunca entendi Apocalipse mesmo, eu lia ele todo, mas não tinha entendimento. E a leitura sem entendimento, ela não tem uma lógica. Né? Agora olha só para vocês verem. Olha o entendimento que nós estamos tendo celestial, que o apóstolo Shaul, ele falava sobre isso. Olha esse entendimento celestial que é para os filhos. E Alcha falou assim, olha, é estreita a porta. E vai ter que se esforçar. Vai ter que se dedicar. Aí tem uma falou comigo assim, ô mamãe, eu estou trabalhando demais, sei o quê. Eu falei assim, quem se alistou ao exército tem que prestar conta a quem está alistando. Então tem um detalhe. Se você está entendendo que é o reino que você está buscando, significa que você tem que se abster. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, na era de esmina para os filhos de Adão, que iriam passar pela morte. Ele disse, aqueles atletas ali, eles se abstêm de tudo. Correm no estádio para conquistar uma coroa. Essa coroa sendo corruptível. Nós também corremos. E também nos abstemos de tudo. No entanto, para conquistar uma coroa incorruptível. Mas também nos abstemos. Porque o atleta que quer chegar em primeiro lugar, ele vai se dedicar ao seu melhor. E o apóstolo Saúl já falou assim, eu esmurro meu corpo. Por que ele fala? Ele dava murro mesmo? Não. Ele preferia estar trabalhando arduamente para a mente dele ficar focada nas coisas celestiais. Porque o pouco que ele parasse, ele olhava para as coisas do mundo e se perdia. Não queria também. Aí ele falava assim, não, eu faço do meu corpo o quê? Escravo. Mas ele trabalhava mesmo. Trabalhava, mas por quê? Mas ele também falava, ele não queria. Só que eu quero, não precisa ser pesado. Mas olhando para isso, por quê? Porque ele sabia o que ele iria conquistar. Nós estamos falando de coroa. Nós estamos falando de acessar os palácios o palácio de marfim. É trono. Entendeu? E os 144 mil, a única coisa que requer é que acompanhe a mensagem do mensageiro que foi enviado. E ela, né, irmão? Hã? Porque também se não cuidar da vida aqui, não entra lá também não. Tem que cuidar da vida. Tem que entender uma cuidar coisa. Das coisas, viver independente. Aqueles que se ocupam desse mundo. Aqueles que se ocupam com a vida terrena, vai ficar na terra. É porque querem o tesouro terreno. Isso. Mas aqueles que se ocupam com as coisas do céu. Da vida nossa, não da terra, das coisas do mundo. Não. A vida espiritual nossa aqui na terra. Mas isso é. Tem parar, né? Não sobe não, irmão. Isso, irmã. Isso é o que o apóstolo Saúl, quando ele fala ali para os maridos, ele fala para os servos e servas, ele fala para as mulheres, ele dá orientações para seguir a vida natural. Só que tem um norte principal, que não é o foco nas coisas dessa terra. Eu não estou focado, irmã, em construir casa, em comprar carro, em investir em bolsa, em igualzinho eu estava antes. Você já largou essas coisas. Né? Eu não quero mais. Olha só, igualzinho hoje eu trabalho pela necessidade de me alimentar e de cuidar da minha esposa, porque a minha esposa não crê. Mas a palavra mostra para mim que uma vez que o marido crente, santifica a esposa que não é crente. Então, por mim, ela já está sendo santificada, mas também não dá o direito para ela entrar no reino. Entendeu? Mas, como exemplo, eu estou ali sustentando a minha casa, eu não estou deixando faltar nada, entendeu? Ainda faço gracinhas, ainda quando posso. Não estou falando de bem, né? Estou falando de vida. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando, irmão. Entendeu? Você vive a vida de cristão, né? Marido. Não, irmão, não vive cristão, não. Não, o que é ser céu? Crente, irmão. Crente. Cristão é a vida de Cristo, irmão. É crente, tem que falar? É crente. Servo e campeão? Servo e servas. São crentes na palavra. Crente, pois é. Você cuida da vida espiritual sua, com a sua família. Exato, não é? exato. Você procura viver uma vida
íntegra. Exatamente. Isso. Agora, quem não vive, irmão, você está só sonhando e não dá o testemunho, não adianta. Irmão. Entendeu como é que é? Irmão, quem vai testemunhar as obras nossas são as nossas próprias obras. Não é? É o que vai te acompanhar. Mas nós não estamos aqui para, irmã, para querer agradar a homem. Exatamente. Eu não estou aqui para falar assim, eu vou fazer isso porque eu quero agradar a minha esposa, a minha família, para achar bonito. É mesmo, é a palavra que manda. O apóstolo Paulo falou com Timóteo, né? Falou assim, olha, que eles vejam o seu progresso. Não que você faça que eles vejam o seu progresso. As pessoas vejam. Ele falou assim, olha, você não tem que se preocupar não, que eles vejam o seu progresso. Tem até aquela irmã que falou assim, olha, nosso papel é o quê? Não é convencer. Não é convencer, é anunciar. Se a pessoa vai crer, se não vai crer, não importa. Agora, qual que é o nosso legado que vai ficar quando a gente for embora, irmã, dessa terra? Que está quase chegando esse dia. Qual que é o nosso legado? O testemunho. É o que nós ministramos, irmão. Não é nem o que nós fizemos. É a palavra. É a palavra. Por quê? Eu posso ter feito coisas maravilhosas sendo um bom testemunho dentro de casa. E isso tem que ser mesmo. Mas, irmã, isso vai fazer com que esses entendam a verdade das Escrituras? Não. O que vai fazer eles entenderem a verdade das Escrituras é a palavra explicada pelo mensageiro que escreveu a palavra. Como poderia entender se alguém não me explicar? Né? Aí, quando a gente lembra de Filipe, estava lá o eunuco. A irmã lembrou exatamente no ponto que eu queria chegar. Ele estava ali lendo a palavra. O eunuco. Ele estava entendendo alguma coisa? Não. Filipe chegou ali e falou o que com ele? Você entendes o que lê? Ele falou assim, como eu poderei entender se não tem quem me explique? Então, se eu deixar só meu testemunho de homem carnal dessa terra, nada vai servir nessa terra. Né? Sério, só precisa ser exaltado aqui. Você viu que nessa passagem que eu estava lendo, assim que ele ensinou, ele foi arrebatado aquele lugar. Não é tremendo? Tremendo. Porque ele explicou. Exatamente. Essa é a nossa missão, explicar. Exatamente. Mas não explicaram isso. Porque a única missão, irmão, de Filadélfia hoje é nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Nós não estamos aqui para salvar a terra. Mas aí não adianta pegar só uma parte, não. Tem que pegar tudo Não quer saber, fala, não, e tentar tudo errado. É assim que eu escuto. Eu falo uma coisa que eu estou aprendendo, não, uma coisa, né? E agora é costume. Olha o que já fez. Para com isso, tem que saber o que é invenção, é história. Mas, mãe, o Beethoven até citou, acho que na hora da oração, que eu achei tão tremendo, que ele falou que agora nós estamos entendendo a palavra através do mensageiro com um olhar celestial. Não é que é novo, é que nós estamos entendendo. Pois é, se você pregar alguma coisa só, você é chamar de falso profeta. Mas isso vai acontecer. Mas é isso que tem que acontecer. Irmão, mas isso tem que acontecer. Isso aí a gente tem que ficar alegre, irmão, ainda. Mas isso tem que acontecer. Tem que chamar a gente para os profetas. Tem que falar que a gente está falando engano. Nós temos que nos alegrar com isso, irmão. Tem que falar que a gente está ficando louco. Tem que falar que a gente está pregando heresia. Nós temos que nos alegrar com isso. Se você alegrar, se você tentar alegrar, você receber placa de... Vamos focar porque eu preciso trazer o alimento. Você está decabando, você está blasfemando. Então tá, irmãos. Vamos focar. Vamos focar? Vamos focar. Ô, irmã, mas a irmã só pode... Eu não sei falar o nome antigo mais, eu não sei falar. Mas a irmã está falando. Vou falar de... Deus? A irmã falando cristão, a irmã falando Senhor. A irmã tem que purificar sua... Crente é a mesma coisa. Não é mesmo, irmão. Não. Aí tá vendo? Não é mesmo. Cristão é de Cristo, irmão. Cristão é aqueles que servem a Satanás.
Eu vou ler até no dicionário. Não, mas assim, enquanto a irmã focar na letra, a irmã perece. E eu tenho que corrigir a irmã com amor. A irmã perece. Porque, irmã, não tem nada a ver com a letra. Não tem nada a ver com a letra. Eu posso pegar 1000 dicionários dos melhores, os melhores teólogos. Nada vai explicar o que nós estamos falando aqui. Nada. Os caminhos de Yahweh, eles são muito superiores dessa terra. E o apóstolo falou assim, olha, o Espírito, a letra mata, e o Espírito vivifica. Porque ele veio da letra, que era a lei. Ele tinha a lei, mano, incrustada nele assim, ó. E ele falou assim, isso tudo nada me serviu, a não ser de ser, para que crescesse algo muito maior. Tudo que nós aprendemos antigamente, irmã, a irmã teve muito tempo de ministério lá de denominação, eu também tive, os outros irmãos que também tiveram. Mas nada serviu a não ser de ser. Isso mesmo. Olha, o que eu aprendi, irmã. Até muito eu dei a minha vida inteira, falando a verdade. Não querem me elogiar, não estou falando nada para mim. Não. Meu marido, que era mundano, não dava um pouco de igreja nenhuma, ele falava que o único cristão que eu conhecia era eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe era católica, eu falava que ela era crente também. Eu falava que era crente. Mas quer dizer, ele via o testemunho, né, irmão? Ele via em mim. Eu nunca pedia de falar nada disso, ele falava. Crente que eu conhecia era eu, meu pai e minha mãe. É porque vocês estavam ali firmes. Isso aí era na época. Mas é o que é? O testemunho, irmão. Então, mas isso aí. Mas isso é bom, você deu um bom testemunho. Não é esse mundo. Esse é bom. Antes de vir a verdade. Porque agora, não, quando chegou a verdade. Não sabia nada, não sabia nada. Quando chegou a verdade, nós só falava isso. Mas o testemunho que ele viu em você vai salvar ele? Meu pai foi com isso na cabeça dele, meu pai tem uma luta de vida. O testemunho nosso vai salvar alguém? Não. Testemunho nosso não salva, não, irmão. Não falava, salvação individual. Testemunho nosso não salva. Individual, dá seu jeito. Agora, irmã, eu vou falar para a irmã assim, ó. A irmã vai ter que pegar os áudios, pedir a irmã Liliamar, para pegar o Telegram, colocar em ordem, começar a ouvir lá do mês de... Eu ouço os áudios assim, eu ouço até os áudios mais antigos. A irmã tem que ouvir do mês de maio. De maio pra cá, irmã. Ela tem que ouvir áudio por áudio. Não, eu não vi quando eu estava em São Paulo. Hã? Assim mesmo eu ouvia lá. Mas você falou que ouviu pouquíssimo lá, ó. Não, eu sempre ouvia muito. A minha estava falando. Porque aí você vai ouvir o áudio, irmão, aí você pode parar, porque o áudio você pode dar pausa, né? Aí você pode acompanhar na Bíblia como se fosse uma ministração. Aí quando você faz 2 horinhas ali, né? Você escuta. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Ela fala mesmo muito bom. Quando nós falamos dos filhos, é algo assim, tão assim forte, maravilhoso, porque abala as estruturas, entendeu? Celestiais. Porque quem está habitando o céu agora, e a irmã fica clara e esclarecida disso também, quem está habitando a parte celestial agora é Yahshua. Não. Quem está habitando lá em cima lá? Irmã Iraci. Satanás. Quem está habitando lá em cima no reino celestial, irmão? Está lá ainda. Satanás. Não veio para a terra ainda. Aonde ele está lá, eu não sei. Não está fazendo coisa boa também, não. Ele está nos palácios de Matuto. Está fazendo sujeira, mano. Então, aí ele está... Não é cristão. O crente. É crente. É crente. É crente. Então, ele está nos lugares celestiais. Por isso o apóstolo Paulo ele fala que a nossa luta não é contra nem carne, nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Ele nos acusa de noite lá. Aí o que acontece? Se os nossos inimigos estão na parte celestiais, os filhos estão aonde? Os filhos do reino. Na terra. Na terra, irmão. Na terra. Ele conseguiu. Ele queria fazer o que com Mical e os sacerdotes dentro do templo? O que ele queria fazer?
Jogar ele No Sheol. No Sheol. Em outras palavras, queria eliminar eles de vez. Eliminar de vez. Para se cumprir a palavra que está em Mateus, no Evangelho Anátema, que diz que será tirado os reinos, os filhos do reino, e no lugar colocado pelas prostitutas e os publicanos. Isso é o Evangelho Anátema. Que publicano significa negociante, né? Exatamente. Ou seja, está colocando no lugar. Fala assim, ó, será tirado os filhos do reino e colocado para fora. E colocado lá no lugar as prostitutas e os publicanos. E os negociantes. Porque eles fizeram. Tipo assim, eles invadiram. Eles invadiram, mas para você ver que o Evangelho Anátema, ele está mostrando o que ele quer fazer. E ele está induzindo as pessoas a ir conforme esse entendimento dele. Exatamente. Então, por isso que a gente não fala, irmã, jamais essas palavras. Por quê? Porque 2000 anos Satanás enganou a humanidade. Enganou o mundo inteiro. Falando que é para falar, né, essas palavras. Eu nem cito. Para falar essas palavras, para que a gente ficar sujando os nossos lábios. Vocês estão entendendo? Vamos lá em Romanos. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Não, é Romanos 8:1. Vou mostrar um negócio para vocês. Isso aqui veio agora na minha mente. Agora. Presta atenção. Presta atenção. 8:1. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahshua Mashiach, nós que temos o entendimento celestial. Agora, lendo essa passagem para nós, quem é Yahshua Mashiach? Vem cá. Vamos lá. Mas aqui é lembrando que ele está apresentando a situação de que deve estar no nome. Quem está no nome de Yahshua Mashiach não tem mais condenação para ele. Quem está no nome de Yahshua Mashiach. Então, se eu estou no nome, eu não tenho mais condenação desse mundo. Esse mundo não me condena mais. Presta atenção. A lei do Espírito da vida em Yahshua Mashiach te libertou. A lei do Espírito da vida. Anjo da vida. Em Yahshua Mashiach te libertou. Porque ele recebeu o nome de Yahshua Mashiach. Em Yahshua Mashiach. Que detalhe. Libertou porque tem... Isso, irmã. Libertou porque tem a chave que abre e ninguém fecha. E fechando ninguém abre. Aí vem. A lei do Espírito da vida em Yahshua Mashiach te libertou da lei do pecado e da morte. Beleza. Coisa impossível. Não, esse aqui é o acréscimo. Olha só. E ao enviando o seu próprio filho em carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei, ele está falando da lei do Espírito, que ele citou antes aqui, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas
da carne. E os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Yahweh, presta atenção. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Yahweh, pois ele não se submete à lei de Yahweh. Está falando que a carne não quer saber dos preceitos das Escrituras, não quer. E nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. Viu? Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito, em letra maiúscula, tá vendo? Que está falando agora daquele que está agindo por Yahweh. Se é verdade que o Espírito de Yahweh habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Yahshua, não pertence a ele. Viu? Vocês viram isso aqui? Quem não tem o Espírito de Yahshua não pertence a ele. É, pra vocês entenderem. Quem não tem o Espírito do ungido, né? Quem não tem o Espírito daquele que foi ungido no Mashiach, em Yahshua, Mashiach, não pertence a ele. Porque é o Espírito da vida também. Por isso que o apóstolo Saul, ele faz essa afirmação, porque os filhos de Adão não têm direito a acessar o reino. Mas aqui na era de Esmina, ele mostrou que os filhos de Adão iriam acessar, mediante a eles serem semelhantes ao Adão celestial. Por isso que ele fala dos filhos adotivos. Vocês estão entendendo? Estou entendendo. Graças a Deus. Irmão, vai falar um pouquinho só mais devagar. Está com gente, pode me pegar. Tá, com certeza. Vou tentar o Espírito aqui, Com certeza. por favor. Versículo 10. Você está com a Bíblia Alxalã, irmã? É para me concentrar o Espírito. Essa Bíblia aí é Alxalã? Ah, tá, é diferente. Aí vem, versículo 10. Se, porém, Yahshua está em vós, o corpo está pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Quem é o juiz de Israel? Que vai agir através do poder que lhe foi otorgado em Daniel capítulo 7. Ele foi investido sobre ele uma autoridade. E qual que é a autoridade que ele recebe, irmão Lindomar? Autoridade de sumo sacerdote. Porque ele recebe o nome de Yahshua. Está entendendo, irmã Ed? Entendendo, eu gostei da palavra outra. É. Demarquei, porque tem que morrer. Não. Tem que morrer por pecado. Ah, tá. Morrer por pecado. Calma, irmão Beto, calma. Calma, Nem tudo está perdido, irmão Beto. Tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nossa, eu assustei, meu coração esfriou. Calma. Calma, irmão. Eu quase paralisei. Eu quase paralisei, sério. Tem que morrer pro mundo, Beto. É isso que eu quis dizer. Grato a Yahshua. Grato a Yahshua. Isso eu escutei desde muitos anos, ó. Defunto não fala nada. Mas lembra, o que aprendemos lá atrás, irmão, de hoje nada serve, não vale nada. Tá falando outro que você falou também. Mas Passou a palavra. não serve de nada para o entendimento celestial. Entendeu? É por isso que muitos irmãos se perdem. Você já fez isso aí. Aí vamos lá, versículo 11. Se o espírito daquele que... presta atenção, irmã. Presta atenção. Irmão, presta atenção, Versículo 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós? Viu aí? Versículo 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós,
aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos, dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Tremendo, irmão. Agora, vocês param aqui. Irmão. Para aqui. Vocês aprenderam, né? Vocês param aqui e vai aqui em Apocalipse, ó. Na era de Esmina. Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 2, na era de Esmina. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2. Ô irmã, você entendeu que quem foi enviado para falar com Yohana, com João, na ilha de Patmos, foi o anjo? Entendeu? Não foi? O Mical, né? Isso. Agora ele está falando aos anjos das igrejas. E o anjo da igreja de Esmirna é quem? Paulo. Exatamente. Shaul Paulo. Vamos lá então. Ó. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, presta atenção, assim diz, o primeiro e o último. Por que ele fala o primeiro e o último? Primeiro e o último? Por que ele fala para todo mundo? Por que ele fala primeiro e o último? Primogênito e o último. Primogênito dos celestiais, e ele é o último Adão que vem à Terra. É o último filho de Yahshua que vem à Terra. Não vai vir outro filho de Yahshua. Yahshua já veio. Não vai vir mais. Yahshua não. Agora é só o filho de Yahshua não. Aquele que fala lá em Zacarias, vai pisar no monte, aquele que é a semelhança do seu pai. Aquele é o anjo. Ele tem a veste do seu pai. Por isso que ele tem sobre ele o poder otorgado. Depois dele pisar no monte, Tudo, irmão, tudo. Quem vai pisar para fazer tudo isso é aquele que recebeu o poder do seu pai. Recebeu o manto e bebido de sangue. Salmo 110, 1. O que está escrito, irmão André? Assenta-te à minha direita até que... Assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem que está colocando os inimigos debaixo dos pés dele? Yahweh, soberano. Mas ele está vindo aqui na terra para fazer isso? Não, ele está fazendo isso através do seu filho, porque Yahshua, irmã, ele foi sobreexaltado. Aí ele foi colocado no trono à destra de Yahweh. Agora ele não é chamado mais de Yahshua, ele é chamado de Yahweh Filho. Ele é chamado de Yahweh Filho. Exato. Agora, o fato dele ser chamado de Yahweh Filho, ele ainda está aguardando os inimigos ser postos debaixo dos pés. Ele não vai pisar aqui. Quem vai pisar aqui é o filho dele, com as vestes dele e bebidas de sangue dele. Irmã, nós vamos ver Yahshua através de Mical. Irmã, não, presta atenção. Na hora que quando chegar lá, nós vamos derrubar os inimigos para a terra. Uma vez que isso aconteceu, o templo e o lugar do palácio, nós vamos ter acesso. Os sacerdotes vão ter acesso. Eles vão poder ver Yahweh, o filho, que é Yahshua, que morreu no madeiro, face a face. É claro, irmão, mas não nessa terra. Como aqui, ó, como que ele falou aqui, ó, lá em Al-Shalom, celestial. Eu penso no irmão, eu não duvido não, né, irmão? Tentando entender. Eu estou entendendo. Porque ele passou o manto dele, do anjo, né? As pessoas que ouvem isso, o pessoal vai acreditar. Não importa, que ele vai descer lá. Não importa, mas Está escrito e a palavra. Pega a mensagem. Aqui, ó, Levítico,
Levítico 16:32. Na lei de Al é isso determinado. Uma vez que o pai ele se ausenta, o filho dele, o primogênito, pega as vestes de sumo sacerdote e exerce no lugar do pai. Se Alcha foi sobreexaltado e recebeu o nome de Al, ele agora é rei. Ele não pode ser rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Não é sumo sacerdote, não, só o manto dele. Mas aí o manto de sumo sacerdote vai passar para quem? Não desvaloriza. Claro que não. Pelo contrário. Pelo contrário, memorial. E tem que lembrar, irmão. E tem que lembrar, irmão. E tem que lembrar que isso tudo é uma memorial do seu nome, que nunca vai ser esquecido. Só que quem está agindo nessa terra são os filhos de Alcha. E isso que é loucura para o mundo. Irmão, não adianta tentar explicar isso para os de fora. Não, irmão, porque essa mensagem, irmão. Irmão, mas deixa eu te falar, essa mensagem aqui. Se quiser convencer, vai ficar difícil. A gente tem que anunciar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está pregando a mensagem são os ministros. Ninguém aqui tem que pregar nada. Ninguém aqui tem que pregar nada. Se querer pregar, é querer fazer o que não deve. Os servos e servas, eles ministram a palavra. Mas eles ministram coisas aleatórias? Não, eles ministram aquilo que foi instruído pelo anjo. Que é a mensagem. Ele simplesmente passa para os seus filhos, compartilhando a mensagem que foi dada. Eles compartilham a mensagem que foi dada. Se eu tentar pregar, irmão, esse detalhe que é falado para os filhos, eu estou querendo servir os de fora, em vez de servir os filhos. A mensagem de Filadélfia não é para servir os de fora, é para servir os de dentro. Mas os filhos não querem ler? Não, irmão. Ler é uma coisa, entender é outra. Os esclarecidos compreenderão. Né? A irmã foi selecionada para ouvir a mensagem que é filha, que é para os filhos. A nossa mente humana ela é limitada mesmo. A gente vem encrostado de vários entendimentos das denominações. Pois é. Só que aí imagina você fala assim, tudo isso que a irmã entendeu, aprendeu hoje, a irmã não pode considerar como total verdade agora. Porque o entendimento das escrituras não é o que nos ensinaram anteriormente. Aí vamos aqui, ó. Apocalipse capítulo 2. Aqui, ó. Versículo 9. Conheço tua tribulação, tua indigência, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam e dizem e não são. Tá vendo, irmãos? Ele sofreu a mesma coisa, irmão. Blasfemava, falava que o Paulo estava ficando doido, falava que ele estava blasfemando contra o nome, falando que... Eles blasfemavam do mesmo jeito. Como fizeram com Yalcha, fizeram com o apóstolo Saul, e estão fazendo com Mical, e vai fazer com os filhos. Pois é, irmão. Isso por causa de quê? Isso por causa da era dele, porque ele era o filho de Adão. Hoje nós não vamos tomar pedrada, irmão. Nós não estamos tomando pedrada nenhuma, irmão. Mas, irmã, mas você não faz isso. Pois é, não pode falar. Hoje uma católica veio falar comigo. Mas vamos só... O que aconteceu com vocês sumiram daquela rua? Só sumiram daquela rua. Falei, eu estou numa igreja, está numa pia. Que bom. Eles sumiram daquela rua, então, lá em casa mais. Vamos aqui no versículo 10, irmãos. Ó, não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão. Inclusive fez isso com Filadélfia. Isso mesmo. Fez isso com Filadélfia. Ele tirou a gente lá de cima e lançou na prisão de Babilônia aqui na terra. É isso. É a mesma coisa, né? Para ser disposto à prova. E o que Filadélfia está enfrentando? Uma prova. Né? Tereis uma tribulação de 10 dias. No nosso caso, 3 anos e meio. Né? A gente entendeu aqui.
Pela mensagem dos filhos de Yahshua, né? A gente está aqui há mais tempo, é óbvio. Né? Mas a gente entendeu a partir do momento que o filho varão nasceu, tá? Tereis uma tribulação de 10 dias, né? Mostra-te fiel até a morte. Para a era de Esmina, tinha que morrer, porque os filhos de Adão são seres da terra. Para ter direito ao reino, tem que passar pela morte, como Yahshua morre no madeiro, para que o sangue dele purifique o pecado. De toda a humanidade, não é só dos filhos, é de toda a humanidade. Então, para os filhos de Adão conquistar o reino, teriam que naquela época de Esmina passar pela morte. Só que hoje tem um privilégio. Os filhos de Adão que seguirem os filhos de Yahshua, no mesmo entendimento, procurarem estar caminhando com o exército, não passa pela morte. E é isso que é tremendo, né? Aí ele fala assim, irmão, eu te darei a coroa da vida. Agora fala, presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito de Yahweh que está dizendo às igrejas ou é alguém enviado por Yahweh? Isso, menino, o seu netinho falou certinho. E quem foi de Apocalipse um enviado? Um anjo que foi enviado. O anjo que foi enviado, ele tem o Espírito de Yahweh nele. Por isso que agora a gente vai lá em Romanos. Volta lá em Romanos. Oi? Satanás, como é que ele faz para entrar e sair da porta que Davi tem? Qual porta? Ele não entra nem sai. Mas ele fica onde é que ele está lá. Tá? É, ele fica lá. Não, tem onde estava. Por enquanto ele estava. Acho que Yahshua estava. Yahshua não. Acho que Yahshua estava. Yahshua estava. Ele não sai de lá. Ele tem seus anjos, onde Mical estava. Ele está na cidade celestial. Ele tomou o lugar de onde nós habitávamos. Ah, tá, mas ele não Não, ele age através dos seus ministros também agindo, porque ele quis subir até a mais alta nuvem e ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele, entre aspas, agora inicialmente, conseguiu. Tanto é que é ele que entrega bênçãos, não é do que a gente viu hoje na administração? É ele que está abençoando o povo, lembra disso? Recebe orações. Ele está pagando as dívidas, recebe as orações e está agindo como Yahweh. Mas ele não tem... Isso, tudo, exatamente. Mas ele não é Yahweh e nem Yahshua. Mas ele estava... E nem tem chave de Davi. Davi estava em Yahshua. Não, Davi está morto, tá? Ele está lá dormindo, aguardando. Entendeu? E Yahshua não é inacessível. Agora vamos pegar aqui, ó. Versículo 9. Versículo 9 não. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais. Viu? Mediante o seu Espírito, em maiúsculo, que habita em vós. Está falando que o Espírito que está nesse anjo enviado, ele foi compartilhado na era de Esmina e foi compartilhado também aos filhos de Yahshua celestiais. Entendeu? Por isso que quando fala assim, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é uma terceira pessoa. É o Espírito de Yahweh que fala através. Não é uma terceira pessoa de Yahweh, viu, irmão? Não é a terceira pessoa de Yahweh. É uma terceira pessoa que é filho de Yahshua. É filho de Yahshua. É filho de Yahshua que está ministrando a palavra pelo Espírito de Yahweh, que está nele. Então, para que esses possam ser ressuscitados, o Espírito de Yahweh que está nele tem que soprar nos ossos para eles reviverem. É interessante, como eu só,
o ponto aqui no versículo 11, se o espírito daquele, se fosse de, né? Tá vendo? Falaria de Ial. Esse espírito de Ial. Não, o espírito daquele. É alguém, exatamente. Né? Viu, irmã? Vai vendo aí. É o espírito daquele. Vai ver os 12 dele. Aí, ó. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, em maiúsculo, fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Quem fala para Esmina? Fala para Esmina. Vão ter que morrer no corpo para conquistar uma vida. Filadélfia não morre no corpo. Filadélfia mantém viva. Viu? O corpo de Filadélfia não passa pela morte. Entendeu? Mas tem que ter o espírito poder viver também. Sério de Esmina. Posso achar outro? Eu não sabe que todo mundo tem que viver. Sim, isso é com certeza. Não, isso é com certeza. Só que você tem que entender uma coisa. Os filhos de Alça, por que eles não passam pela morte? Porque o nosso pai já morreu por nós. O passado ficou para trás. Que a pessoa tem que esquecer o passado. Entendeu? Quando a gente viver o passado de denominação, essas coisas, Não consegue. nós vamos ficar lá atrás. Você não vai. É espiritual. Porque, irmão, quando fala aqui, ó, quando a gente viu aqui, ó, a parábola, vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis 37. Gênesis 37. Gênesis 37. O que está escrito em Eclesiastes 1:9, não era assim? Eu estou te perguntando, o que está escrito em Eclesiastes 1:9? O que foi será? A repetição. Repetição. É uma repetição. Eclesiastes 1:9. Não existe nada novo debaixo do sol. Isso se repete. Tudo se repete. Lembra disso? Então olha só para vocês verem. Gênesis 37, 3. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. É uma repetição. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Isso aqui é o efode, né? Aí vem. Os irmãos viram que seu pai amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no, e tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Isso aqui é o que aconteceu lá em cima. Lá em cima. Os irmãos começando a ter ciúmes. Por quê? O pai demonstrou uma atitude mais carinhosa com o filho específico. Por quê? Os filhos dele pegavam as ovelhas, matavam para fazer um churrasquinho, Para ir comer com os amigos. para ir comer com os amigos, entendeu? E escondido. Fazia coisas em oculto, entendeu? Já esse era mais especial. Ele estava mais perto do pai. Ele cuidava, ele zelava, ele
vigiava os irmãos. E ainda denunciava eles. E ele denunciava eles, é claro. Mas ele começou a ser odiado por esses irmãos. Porque o pai começou a ter atitude mais carinhosa do que com os outros. Vamos continuar. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando peixes nos campos, e eis que o meu peixe se levantou. Daniel 12:1. Preciso falar alguma coisa? Não precisa mais não. Daniel 12:1. Aí vem: eis que meu peixe se levantou, ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante o meu peixe. Vou marcar mais perto aqui. E se prostraram diante o meu peixe. Quem que lembra isso aqui? Apocalipse, capítulo 3, versículo, que fala o quê? Farei com que venham e se prostrem a seus pés, para que saiba que eu te amo. Mostrando que esse José é a representação de Mical, porque foi o único da era de Filadélfia que Yahshua fala assim: quero que eles saibam que eu te amo. Quero que eles todos saibam que eu te amo. E José é o filho que disse, que o pai disse: eu amo mais ele do que todos os outros. Pode falar, irmão. E da mesma forma os Ialdins hoje tem ciúme, esse ciúme. A mesma forma os Ialdins. Vocês estão entendendo? Então tá. Vou continuar. Seus irmãos, versículo 8. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como mestre? Aí, ó. E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. E lhes disse. Aí ele contou outro sonho. Presta atenção. Tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostraram diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tivesses? Iríamos nós então, eu e tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Quando fala aqui, ó, sol, lua e estrela, está falando dos pais, que os pais dele iriam se prostrar perante ele. Mas não está falando na forma exata, que é Yahshua, que é Yahweh, que vai se prostrar perante Mical, não. Está falando naquela condição de que os filhos da carne, Adão, que é pai de Mical, terreno, Adão terreno, também vão se prostrar perante ele. Estão entendendo? E a mesma condição é para nós. Porque primeiro ele fala de peixe e depois ele fala do sol. Mas ele não está representando as coisas celestiais, ele está falando das terrenas. Por isso que ele fala assim, ó: por acaso eu e sua mãe e seus irmãos vamos se prostrar perante seus pés? É como se ele falasse assim: por acaso eu, sol, e sua mãe, a lua, e seus irmãos, as estrelas, vão se prostrar perante seus pés? Entendeu? Ele está falando dos pais terrenos. Pai terreno. Mas também na representação de sol, lua e estrela. Viu? Porque a representação também da família, como sol, lua e estrela. Mas quem se prostra perante aquele que foi enviado é quem? É os seres da terra e os irmãos de Mical, que odiaram ele de tudo quanto é jeito.
né? Aí vou continuar. Aí, vamos pegar aqui, ó. Capítulo, vamos para outro capítulo aqui, ó. Não, capítulo 37. A gente já conhece essa história, né, irmãos? Vou pegar 37, versículo 26. Só pra gente adiantar. Aí eles começaram a tramar a morte dele, tacaram ele na cisterna, isso tudo. Agora presta atenção que interessante. Versículo 26. Gênesis 37, 26. Então disse Eldá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão, mas da mesma carne que nós. E seus irmãos ouviram. Aí eles fizeram isso. Versículo 28. Quando passaram os mercadores medianitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos israelitas por 20 ciclos de prata. E estes o conduziram a o Egito. Só para que os irmãos fiquem sabendo. Na lei, em Levítico 27, versículo 5. Difícil. Na lei, Levítico 27, versículo 5, fala que o homem de 5 anos a 20 anos, ele é comprado com 20 ciclos de prata. Entendeu? Então significa que José tinha entre 5 a 20 anos nessa época, mostrando o ministério de Mical é um ministério jovem. Só para confirmar o que nós já estamos falando, é um ministério jovem. Por isso que ele é jogado na cisterna. Em Isaías 51:1 diz o quê? Vós que estáis à procura de justiça. Entendeu? Olhai para a rocha e da cova que foi extraídos. É isso. Pese até o raciocínio. Aí, nós vamos aqui Nós vamos aqui em 39, Gênesis 39, versículo 1. Diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, o eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos israelitas que o levaram para lá. Ora, Ial assistiu a José, que em tudo teve êxito. Irmãos, a chuva deu uma diminuída aqui, ficou quase que impossível de falar. Mas a gente pegou aqui em Gênesis 39:1. Gênesis 39:1. Só pegar aqui inicialmente. A gente já está também finalizando, tá? Eu quero mostrar para os irmãos a condição do filho, sabe, irmãos? E para você ver que a história de José, como nós já falamos anteriormente, é uma história que ela é muito semelhante ao que aconteceu com Mical lá em cima e com seus
seus filhos, porque uma vez que acontece com ele, acontece também com seus filhos fiéis, né? Gênesis 39:1, que diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas que o levaram para lá. Ora, Ial assistiu José em tudo e teve êxito. Tá vendo? Assistiu José em tudo e teve êxito. Ou seja, mesmo na terra, nós estamos vendo que Ial está agindo por ele. Por quê? O Egito é a representação de quê? Da terra. Do mundo. Da terra. Tudo isso aqui. Só que ele, por ser um administrador fiel lá em cima, ele também é um administrador fiel aqui. A ponto de fazer como José fez o quê? Guardar no celeiro para o período que está por vir. Qual que é o período que está por vir? Um período de vacas magras, né? Um período terrível. Aí vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Gênesis 41. Gênesis 41. Versículo 14. Diz assim: Então o faraó mandou chamar José. Por quê? Deixa eu lembrar os irmãos. Ele tinha sido preso, né? Porque foi acusado de... Exatamente, né? Tanto é que a esposa ali do faraó ficou com o manto dele, subjugando ele, né? E ele foi acusado injustamente, por isso foi levado para a prisão. Na prisão ele o que? Interpreta os sonhos dos que estavam ali com ele. Lembra disso? O padeiro e o copeiro. Aí o que aconteceu? O sonho que ele interpretou aconteceu e se cumpriu. Então tá. Aí vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 14, 41:14. Então o faraó mandou chamar José e depressa ele foi trazido à prisão. Da prisão, né? Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Ial quem dará a faraó a resposta favorável. Entendendo o quê? Que ele é quem está interpretando por Ial. Não é por homem. É Ial que está dando a interpretação das escrituras. Vamos avançar que a gente já conhece a história. Aí vem versículo 37. Aí ao prólogo aí, como é que está dizendo? A exaltação de José. Tá vendo? A exaltação de José. Versículo 37. O conselho, qual conselho? Ele deu um conselho para Faraó para manter durante os 7 anos de vacas gordas uma quantidade de 1/5 de toda a seara ali, de tudo que eles estavam plantando, para guardar, entendeu? Dentro dos celeiros. Ele falou: pega 1/5 de tudo que for colhendo durante 7 anos, para quando chegar o período de vacas magras, vai ter no celeiro. Aí, versículo 37. O conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o espírito de Ial? Ou seja,
Será que a gente vai encontrar aqui na terra do Egito algum outro homem como esse aí que tem o espírito de Ial? Não vai. Não vai. Por isso que fala assim, ó, o próprio faraó reconhecendo que ele tinha o espírito de Ial. Continuando, versículo 39. Então o faraó disse a José: visto que Ial fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Ó, a sabedoria de Ial aí. Versículo 40. Tu serás administrador. Agora a gente remete lá em cima. Tu serás o administrador do meu palácio. É do meu palácio. Do meu palácio. E todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Ou seja, você só vai estar debaixo das minhas ordens. O restante tudo vai estar debaixo das suas ordens. Aí ele fala, versículo 41. Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Aqui tudo é a semelhança das coisas celestiais. Coloca na mão dele uma autoridade, coloca as vestes que é digno de um rei, de um governante, e coloca a coroa de ouro. Viu? Colocou um colar de ouro, mas a gente sabe que os 24 anciãos recebem uma coroa de ouro. Mas para esse, ele dá uma outorga. Isso aqui é o cumprimento de Daniel, o quê? Daniel 7. Vamos lá em Daniel 7 rapidinho? Deixa marcado aqui. E já está finalizando. Daniel 7. Daniel 7, 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre a nuvem do céu um como filho de homem. Quem é esse? Ial filho. Ial filho. Ele adiantou até o ancião. Quem é o ancião? Ialcha. Vamos colocar nos posicionamentos. Vamos falar certo. O irmão falou certo. No céu, como filho de homem, Ialcha. E ele adiantou até o ancião, Mical, para entender, tá? E foi introduzida a sua presença. A ele quem? Ao ancião, a Mical. Foi otorgado o poder, a honra, o reino, e todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Aqui é o império de quem? De Ialcha, de Mical. Ialcha, Mical. Viu aqui? Por isso está falando para ele assim, ó, foi entregue para ele, o ancião, a honra e o reino. Ele comandando tudo agora, viu, irmão? Esse que vem da nuvem é Ialcha. Entrega para esse ancião o reino, todas as coisas, otorgando sobre ele uma autoridade. Por isso que é ele que envia o anjo para falar com Yohana, porque ele é o único que tem autoridade no céu, como o próprio Pai. Acima dele somente Ial filho, mas abaixo dele Mical, que se torna Ialcha por causa das vestes que ele usa, ele toma autoridade de todo o reino, inclusive do Egito, no mundo. Por isso que a gente começa a entender que para a construção do templo que vai ser feito, tem que ser feito por mãos celestiais, que é comandado por Mical, que no caso é Ialcha, né? Vai se tornar Ialcha, e seus filhos, sua prole e sua descendência. Gênesis 37, lá no 46,
Então fala assim que o faraó deu Vamos voltar lá. para José a mulher, era uma esposa. Aham. Deu para ele uma esposa. Eu não cheguei nesse ponto para te falar com clareza. Mas deu para ele uma esposa, José, e mudou inclusive o nome dele. Mudou para o nome específico do reinado de Faraó. Entendeu? Porque o nome que ele recebeu era um nome digno para ele ser o que? Reverenciado aonde passar. Porque ele não poderia ser chamado por um nome hebreu. Ele tinha que ser chamado pelo nome egípcio. Exatamente. Aí, uma representação de quê? De Mical, que quando recebe a autoridade, ele recebe um novo nome. Quer ver que ele recebe um novo nome? Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Agora a gente entende por qual é o nome que a gente pensava que é porque ele tinha o nome, né? Antes que agora é Yalcha, não. Qual significado de Apocalipse capítulo 3. Não sei te dizer. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quanto ao vencedor, ele está falando para os da era de Filadélfia agora. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Ial, o nome da cidade do meu Ial. Aí fala, a nova Yalchalã que desce do céu de junto do meu Ial. Isso aqui é um acréscimo do prólogo, tá? Aí vem, e o meu novo nome, Por isso que José recebe um nome novo. Por quê? Porque para acessar a parte de reinar, ele tem que ter um nome que dá acesso ao rei. O nome dele é o nome de um rei. Agora, Yalcha. Viu? Como que é assim que as escrituras conversam? Lembra da irmã Regiane? É assim que as escrituras conversam. Para ele reinar, ele tem que ter um nome daquele que é rei. Por isso que na coxa dele está escrito o quê? Rei dos reis, mestre dos mestres. É o nome de Mical? Não, é o nome de Ial filho. Mas está marcado na coxa dele de quem ele pertence. Ele pertence ao rei dos reis e aos mestres dos mestres. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que rei dos reis? Porque os 24 anciãos têm coroas. E são reis junto com aquele que é rei. E por que mestre dos mestres? Porque os 144 mil se tornam mestres, porque Mical é mestre. Viu que lindo? É assim que as escrituras conversam. Por isso que fala, por que não me chamais mestre? Mestre não faz o que eu digo? A quem que eu vou comparar vocês? A um homem que construiu a sua casa, cavou firme, fundo, sobre a rocha. E a gente viu que Mical, que os 144 mil recebe o nome de Mical, passam a ser chamados agora de mestre. Viu? Então tá. Isso, irmãos, é a condição. Vamos voltar lá em Gênesis, a gente finalizar agora. Isso é a condição de quê? De filho. Nós estamos tendo total acesso às escrituras agora, porque nós somos filhos. E o sinônimo da palavra mestre é professor e sacerdote também. Professor. Tremendo. 42, Gênesis 42. (42:5), só para ter entendimento, tá?
Diz assim: foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento misturados com os outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. Aí fala, José era quem, aí eu estou pulando a parte do acréscimo, tá? José era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Aí fala assim, marca aqui, isso que eu lembrei agora, marca aqui, vai lá em Apocalipse. José era quem vendia o quê? Mantimento, mas ele vendia, Sai de mim. Sai de mim. E vestes para cobrir a tua. Por isso eu tô falando. Vendia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim falo, assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Conheço tua conduta, não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente estou, para te vomitar de minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me, de nada preciso. Não sabes, porém, que tu és o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí ele fala: aconselho-te o quê? A comprares de mim ouro purificado no fogo, para que se enriqueça, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da sua nudez, e compre também o quê? Colírio, para que o quê? Unge os seus olhos e possa enxergar. O alimento de Filadélfia vai ser o quê? Antes estava sendo comerciado os dízimos, né? Só que agora com o alimento está sendo vendido o quê? Ouro, que é o quê? Ouro é o quê? Que é o Filadélfia ministra, está vendendo o que Filadélfia tem. As vestes brancas, porque são roupas sacerdotais. E colírio, para poder entender e enxergar as coisas celestiais. Todo o alimento de Filadélfia sendo guardado e sendo vendido para isso, mas está sendo vendido por dinheiro desse mundo? Não. De graça. Vem e compre de mim de graça. De graça. Então, de graça. Mas o que? Ele está indo, esses estão tendo que agora ir buscar de Filadélfia. Está vendo que José aqui, ele está vendendo agora aquilo que ele juntou? Porque o único que foi digno de ser um administrador fiel, ele foi colocado como governante de toda a terra do Egito, irmãos. A representação da terra e a representação do céu. É tremendo, irmãos. É tremendo, né? Aí, volta lá em Gênesis agora. Gênesis 42, versículo 5. E a gente vai finalizar. Agora é finalizar mesmo. Diz assim, versículo 5: foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento misturado com os outros forasteiros. Olha aí, irmãos, olha aí, os filhos de Israel misturados com os outros forasteiros. Os filhos de Alça junto com os do mundo, Laodiceia. Junto com os do mundo, irmãos. Os filhos de Adão. Aí, foram, pois, aí agora, irmão, você vê agora. Os que vai ficar, aí ó. Foram, pois, os filhos de Israel,
comprar mantimento misturado com os outros forasteiros. Tremendo, né? Porque a fome assolava a terra de Canaã, aí, ó. A fome assolava. Aí fala assim, ó, José era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Aí fala, os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com face por terra, se cumprindo nesse exato momento o sonho dele. E eles não lá em viram. Apocalipse também, 3. E lá em Apocalipse, confirmando. Farei com que eles venham e se prostrem. Agora eu vou traduzir isso para os irmãos celestial. Mical teve esse sonho lá em cima e falou com os irmãos dele. E por conta disso, os irmãos dele ficaram injuriados. Eu falo os irmãos legítimos, tá? Legítimos, dos 10. Ficaram injuriados, porque aqui nós estamos vendo os 12 filhos de Jacó. E os 11 ficaram injuriados. Os 9 ficaram injuriados. Enciumaram deles. Enciumaram dele. Então quer dizer que você vai governar sobre nós. É você que vai liderar nós então agora. Mas aí não eram os 12, não, os que ainda faltavam. Não, lá em cima eram os 10. Lá em cima eram os 10. É só a semelhança. Aí nesse caso não eram os 11, não, porque ainda não tinha Benjamim. Não, aqui tinham os filhos deles, né? Mas com José era quem? Eram 12 filhos, irmãos. Eram 12, mas o mais novo, não? Não, depois que ele sai, vem mais um, que é o Benjamim, que aí ele morre. Entre aspas, né? Que José morre, entre aspas. É o número, irmão. Você não gosta de matemática? É o número que estava só em 10. Então Jacó tem quantos filhos? Não, deixa eu tentar explicar. O Benjamim quer dizer que quem se tostou lá foi literalmente os 10 que Benjamim ficou com cara. Literalmente. Até Tá, entendi. Desculpa, entendi. Literalmente. Mas lembrando que são 10 filhos. De Alxa e se prostra 9. Isso. Entendeu? Exato. Mas é semelhança, para os irmãos entenderem. Mical teve esse sonho lá em cima. Entendeu? E os irmãos invejaram deles. Ciumaram deles. E o pai amava ele muito mais do que os outros. E isso aconteceu quando Mical ainda era jovem. Sabe por quê? Porque quando os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas, ele tinha entre 5 e 20 anos. Por isso que ele foi vendido conforme a lei. O homem entre 5 e 20 anos tem que ser vendido por 20 moedas de prata. Isso está em Levítico 27:5. E a mulher é vendida por 10 ciclos de prata, de 5 a 20 anos. A mulher era mais desvalorizada na época. Porque o homem tinha o serviço braçal, produzia os escravos, está entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Mostrando aqui, irmãos, que, olha que tremendo. Mical teve esse sonho lá em cima, ainda quando criança, quando jovem. Porque lá em cima não é criado assim, a Yalcha gerou aqui e já nasceu grandão. Não, era criança e ia crescendo, até chegar à estatura do ser celestial, que é a plenitude. Entendeu? Então lá em cima ele teve, eu falo para os irmãos, o irmão já me contou algo que aconteceu com ele lá em cima, que foi assim. E agora que eu estou lembrando, sabe? É tremendo. Hã? Eles venderam para os mercadores. Eles venderam para os mercadores. Lá em cima ele foi vendido lá em cima. Exatamente. Lá em cima, os comerciantes. Lá em cima. Exatamente, lá em cima, se cumprindo aqui embaixo, exatamente, irmão Elvis. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que a história de José fez um link tremendo, inclusive com a Odisseia. Os irmãos deles que ficaram na fome, passando fome e necessidade no período das vacas magras, eles se juntaram com os forasteiros para ir comprar de Mical, de José. É muito forte. Aí a palavra em Laodiceia fala logo, vem, compre de mim.
Ai, moço, assim, é assim que as escrituras conversam. Não tem como falar que não é. Vocês estão entendendo? Assim seja, irmãos. Vamos dar gratidão ao papai, porque agora a gente está entendendo que nós, como filhos, estamos acolhidos por José, Mical, que está ajuntando o celeiro, e por isso que nós não vamos passar a tribulação na terra. Entendeu? É muito tremendo, muito tremendo, muito tremendo. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.